Você já deve saber o livro, você deve abrir a sua Bíblia, não? Primeira carta de Pedro. Hoje nós vamos continuar o capítulo 2. Vamos encerrar este capítulo. Eu quero convidar você a ler comigo 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. 1 Pedro 2, verso 18 ao verso 25. Quem achou diz amém. Os irmãos acompanhem, eu vou fazer a leitura do texto. Diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e se esbofeteados por isso, e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fomos chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, quão magnífica é a Tua palavra. Ela tem tanta riqueza, e ela é tão profunda, e ao mesmo tempo ela é tão simples, quando nós temos um bom professor, Espírito Santo. Eu oro, Senhor, para que nesta noite o Teu Espírito haja em nós, haja em mim e nos meus irmãos e em todos aqueles que forem ouvir esta mensagem. Que o Teu Espírito possa trazer a verdade única que há neste texto, para que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos continuar nessa noite a nossa caminhada por Pedro. Semana passada, o nosso palestrante internacional, Alexandre, pregou aqui para vocês. E hoje eu vou continuar aí no versículo 17, onde ele parou. E hoje eu quero falar nesse texto com o tema Cristo deixou exemplo. É o que eu quero que você entenda hoje. Cristo deixou um exemplo. Se você for perguntar para as pessoas aí fora, qual é o exemplo que elas têm para a vida delas, elas vão falar para vocês várias coisas. Você vai encontrar pessoas que têm como alguém exemplar, como alguém que eles seguem, um ídolo da música. Às vezes a gente vê garotos que começam a tocar com 10, 11, 12 anos, e eles viram lá naquele ídolo deles, lá da música, eles querem tocar igual, eles querem ser igual, querem fazer as mesmas coisas. Nós temos vários exemplos. Pessoas que podem ser vistas, ou melhor, ser vistas
Você pode dizer, olha, meu pai é um bom exemplo. Minha mãe é um bom exemplo. Ou você pode dizer o contrário, meu pai não é um bom exemplo, e minha mãe não é um bom exemplo. Exemplos, nós temos vários para seguir a história. Em cada produção, você tem alguém que tem notoriedade. E aqueles que estão abaixo podem olhar para aquela pessoa e dizer, olha, aquela pessoa lá é meu exemplo. Eu sou pastor, eu ouço muitos pastores. E eu gosto de alguns pastores que falam muito bem, que têm uma retórica bacana. E eu procuro tê-los como exemplo. Também tem alguns pastores que eu não escuto. E não falo que os outros também não escutaram. E eles não são bons exemplos. Talvez você, na sua área, tenha a mesma coisa. Pessoas que são bons exemplos e outros que não são tão bons exemplos. Mas aqui nós temos um grande exemplo, Jesus. Ele veio para isso. Ele veio para ser exemplo para mim e para você. O texto no versículo 21, que nós lemos, diz assim, porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Aí diz, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ou seja, é como se ele estivesse andando na areia da praia e ele estivesse marcando a areia da praia com os seus pés e dizendo para você, olha, pisa no mesmo lugar e vai aonde você achar que os pegados estão indo, siga as pegadas. Essa semana eu ouvi uma frase que dizia, um pai dizia para o filho, filho, cuidado aonde você anda. Aí o filho falou para o pai, cuidado você, porque aonde você pisa, eu estou pisando também. Então ele estava andando aonde o pai estava andando. Ele estava seguindo os passos do pai. Ele estava fazendo o mesmo caminho. Quem é o exemplo para você? Eu quero te deixar e desafiar você nessa noite a ter Cristo como seu maior exemplo. Ele tem com certeza condições, ele tem bagagem, ele tem know-how para ser exemplo de todos nós aqui nesta noite. Queira Deus, cada um de nós aqui nesta noite, consiga andar como Ele andou, viver como Ele viveu. Amém? O primeiro lugar que o texto de Pedro nos leva é olhar Cristo como exemplo de uma coisa que a gente não gosta. O texto diz que Ele sofreu e nos deixou exemplo. Então eu quero confirmar com você nesta noite que nós devemos sofrer como Cristo sofreu. A nossa vida tem que ser sofrida como Cristo sofreu. Aí você pode dizer, credo, pastor, Deus me livre, está amarrado, eu rejeito. Não quero isso para a minha vida. Sai de mim, Deus me chamou para ter cabeça, não causa. Sofrimento, zero. Glória tem. Não é? Nós não estamos muito acostumados com a ideia de sofrimento. Nós não gostamos de sofrimento. Nós gostamos das coisas boas. Nós não gostamos de velório, nós gostamos de festa de 15 anos. Nós gostamos de churrasco, nós gostamos de tudo que pode trazer coisas boas para nós. As coisas ruins, nós deixamos para o vizinho, para aquele cara que a gente não gosta muito, né? Para a pessoa que a gente quer ver longe. Mas a palavra me diz que Jesus ele sofreu e Ele quer que nós andemos como Ele. Dentro do conceito cristão, sofrer injustamente é motivo de gratidão a Deus. Coisa estranha. Mas é isso que Pedro diz. Ele diz, olha, se você está sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus, isso é bom. Isso é joia. Você está no caminho. Você precisa continuar assim. Quando ele começa a conversar aqui, ele diz assim, servos. Ele está escrevendo para os escravos, aqueles irmãos que estão ali vivendo em uma situação de trabalhar em favor da comida, em servir o seu Senhor, em não ter muita coisa, em ter rações diárias para alimento e trabalhar igual cachorro, né? A gente fala trabalhar igual cachorro. Eu nunca vi um cachorro trabalhar. Não sei por que dizem isso. Mas o pessoal diz trabalhar igual cachorro hoje. Não tem nada então, né? O cachorro não faz nada. Mas aí a gente fala, poxa vida, né? Eu trabalho, e aí no outro dia eu trabalho de novo. Trabalho para ver, trabalho para isso. Só trabalho.
E o servo era assim, ele sofria, porque ele trabalhava. E aí Deus pede uma coisa aqui para ele que eu acho interessante. Ele diz assim: servos, sede submissos aos vossos senhores, tanto aos maus como aos bons. Não importa se o teu senhor é bom, ou o teu senhor é mau. Você precisa se portar da mesma maneira para com todos. Que interessante. Olhando para essa carta, nós vemos então um convite para viver de uma maneira que a gente não quer viver. Porque a gente não quer trabalhar em um lugar que não seja bom. A gente não quer trabalhar em um lugar que seja ruim. A gente não quer trabalhar em um lugar que a gente tem um chefe chato. A gente quer trabalhar em um lugar que o chefe é legal. Há alguns anos atrás, saiu uma reportagem na revista Veja dizendo os melhores lugares para trabalhar. E o Google ganhou. O Google é o melhor lugar para trabalhar. A pressão é mínima, as pessoas podem ir de bermuda, chinelo, né? Tem negócio de refrigerante para eles tomarem. Até lugarzinho para dormir na hora do almoço, sala, na TV e tal. Todo mundo quer ir trabalhar no Google, mas, gente, ali também, assim, quando é a hora de levantar, tem que levantar, viu? Você pode almoçar e dar descansadinho, mas tem na hora de levantar também. Não pensa que vai passar a tarde toda lá dormindo, não vai. Mas, falando assim, que é bom, o ambiente é bom. Então a gente procura um lugar para trabalhar assim, eu quero trabalhar em um lugar que seja bom, o ambiente seja bom, o salário seja bom, o patrão seja bom. Aí eu fico trabalhando, não gostando muito, que ninguém gosta de trabalhar, mas vamos lá, né? Deus quer que você trabalhe para o servo bom, para o Senhor bom, para o Senhor ruim, da mesma maneira. E se você estiver sofrendo, graças a Deus por isso. Que coisa doida. Pedro não podia escrever aí dizendo que se você estiver sofrendo, cai fora, procura um outro emprego, vai trabalhar em outro lugar, pede conta, vai tirar sacoleiro, vai vender no seu... Pedro podia escrever, ia ser muito mais fácil para a gente. Mas ele não diz isso. Pedro disse que se você sofrer injustamente, Deus está sendo glorificado. Se você sofrer injustamente, a glória é Deus. Há coisas boas para você. Há um texto bacana lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala lá sobre os bem-aventurados. É um texto também que a gente gosta muito, só de ler, não de viver. Lá no versículo 11 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurado é você, abençoado é você. Quando você for perseguido, quando você for injuriado, quando você for alvo de mentira, ô glória, é assim que a gente acha? Não, não é assim. Não é assim. A gente quer pagar com a mesma moeda, a gente quer botar o dedo na cara da pessoa, a gente, se puder, dar uns tapas mesmo, porque justiça é justiça, pastor. Não é nada para casa. Se você for injuriado, Deus está sendo glorificado. Se o teu Senhor for mal e você for padecer por causa disso, você sofrendo injustamente, Deus é exaltado nisso. Deus é glorificado na tua vida. Mas eu não quero, pastor, que Deus seja glorificado na minha vida. Eu não quero sofrer injustiça. Eu não quero trabalhar onde a pessoa não me valorize. Eu não quero viver da maneira como capacho. Eu quero viver bem. Eu quero trabalhar bem. E eu não quero servir ao mau Senhor. Eu quero servir só ao bom Senhor. Precisamos lutar com o nosso sentimento nesse mundo de hoje e compreender que Deus quer de nós um pouquinho mais. Quando Jesus me ensinou o Evangelho, ele disse assim para nós: se alguém te chamar para andar uma milha, ande 2. Não faça aquilo que as pessoas estão te pedindo. Vá além daquilo que as pessoas estão te pedindo. Se alguém te tirar uma capa, vá lá na delegacia, abra um boletim de ocorrência contra ela. Denuncie na polícia de Jerusalém. Foi isso que Jesus disse? Não. Se alguém te tirar uma capa, dê a outra. Certo? Se alguém te der um tapa numa fronte, esquenta a orelha dele. Não? Não é isso? Ofereça a outra. Se o teu Senhor for mal, trabalhe para ele
da mesma maneira que ele fosse Jesus Cristo. Porque quando você é injuriado, o Senhor está sendo exaltado na tua vida. Gratidão por injustiça, isso. Gratidão por injustiça é o convite de Deus para nós. Por quê? Porque não somos diferentes de Cristo. Ele sofreu todas as coisas. Você acha que Jesus foi injustiçado? Sim ou não? Você acha que Jesus teve maus senhores sobre a vida dele? Sim ou não? Você acha que Jesus então pagou o mal com o mal? E por que a gente quer fazer diferente? Por que a gente quer ler uma coisa bonita, mas a gente não quer viver a coisa bonita? Por que a gente tem uma direção de Deus e a gente quer ir contra a direção de Deus? Porque nós não entendemos que como Cristo sofreu, eu e você somos convidados a sofrer. E olha, se nós pegarmos assim a volta de Jesus, vamos dizer que Jesus vai voltar daqui a um ano, e a gente lê lá Mateus capítulo 25, 26, diante ali, meu irmão, a coisa vai ficar mais cedo que tá. E aí vai ser a nossa hora de dizer, e agora? Eu sofro pela causa de Cristo, ou eu quero a rede para deitar e descansar? Eu vou me submeter ao mau Senhor, ou eu vou simplesmente abrir mão porque eu não aguento nenhum tipo de injustiça? Jesus sofreu injustamente e nos pediu para sofrer. Jesus serviu ao mau Senhor e nos pediu para servir. E ele distribuiu a ingratidão com benevolência, porque ele diz assim, olha, no versículo 20, se entretanto, quando praticais o bem, sois afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. O que é que eu tenho que fazer quando eu estou sofrendo injustiça? Eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que fazer o melhor. Alguém está te perseguindo? Dá um café da manhã com a mesa bem posta para ele. Alguém está injuriando você? Coloque ele em suas orações todos os dias. Mas não é aquela oração maldosa não, hein? Senhor, mata ele. Ou pelo menos uma pneumonia. Não. É uma oração boa. É uma oração grata. É uma oração de bondade. Deus visita ele. Senhor, transforma. Senhor, abençoa. Senhor, se ele está doente, cura ele. É assim que nós agimos, ou pelo menos deveríamos agir, pagando o mal com o bem. Jesus disse assim certa vez, se alguém faz o mal para você e ele é o inimigo, trate-o com o bem. E você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Sabe o que quer dizer amontoar brasas vivas sobre a cabeça? A pessoa vai ficar inquieta. Ela não vai entender por quê. Por que ela fala mal de você e você fala bem dela? Por que ela persegue você e você adula ela? Ela não vai entender. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai agir e vai ter glória para Deus. Queridos irmãos, nós somos convidados a sofrer com Cristo. Talvez você não está ouvindo muito essa filosofia nos dias atuais, porque as igrejas estão trocando a palavra para pregar aquilo que dá coceira nos nossos ouvidos. Algumas, é claro. Eu quero dizer que nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem coisa que algumas pessoas estão oferecendo que Deus não está assinando embaixo. Se Deus não assinar embaixo, irmão, você não vai receber nada. Ok? Cristo sofreu e nos convidou a sofrer com ele. Se você estiver sofrendo, querido, ergue a mão para o céu e diz, louvado seja o nome do Senhor. Amém?
No segundo momento, irmãos, por que ele é meu exemplo? Porque eu preciso agir como Cristo agiu. É muito interessante que a grande dificuldade nossa hoje, nas igrejas e no cristianismo atual, é, a verdade, viver como Cristo viveu. Agir como Cristo agiu. Nós gostamos de discursar como Ele discursou. Somos enfáticos na nossa pregação. Somos teológicos em nossas pregações. Quando nós somos convidados ou queremos falar de Jesus, nós enchemos a boca. Nós falamos, nós apontamos para as pessoas, nós às vezes somos até arrogantes com elas, porque a gente tem uma boa pregação, a gente sabe das coisas. Mas na hora que Deus nos convida para viver de forma como Ele viveu, aí a gente trava. Porque aí os desafios começam a ser enormes. Falar é muito fácil, viver é mais difícil. Falar do que Cristo falou é fácil demais. Qualquer um aqui pode falar do que Cristo falou, basta você ler um pouco das Escrituras e você vai citar coisas que Cristo disse. Se você pensar aí rapidamente na sua cabeça, você sabe alguma coisa que Jesus falou. Não sabe? Você pode dizer isso lá para a pessoa que você conhece facilmente. Agora, e a minha vida? O que ela está dizendo para as pessoas? Porque eu tenho duas maneiras de pregar. Eu posso pregar falando e eu posso pregar vivendo. Há uma história de que um homem chegou para um missionário há muito tempo atrás e disse assim para ele: eu não consigo ouvir o que você fala, porque o que você fala mais alto. Entendeu? Eu não consigo ouvir o que você fala, porque o que você a maneira como você vive, fala mais alto do que o que você fala. E era positivo isso, não era negativo. Ele estava elogiando aquele missionário, dizendo para ele que a vida dele estava falando muito mais de Jesus do que ele mesmo. Há uma outra história de um livro chamado Apóstolo dos Pés Sangrentos, que diz que uma vez esse missionário chegou em uma casa e ele bateu na porta e uma criança foi abrir, e a criança abriu a porta, olhou para ele, correu para dentro e disse: mãe, vem aqui que Jesus chegou. Porque aquele missionário se parecia tanto com Cristo que aquela criança viu Jesus nele. Como eu vivo vai dizer o que eu prego. Então, a minha responsabilidade é no dia a dia. E aqui está a nossa grande dificuldade hoje. Porque os cristãos modernos estão falando muito, mas vivendo pouco. E isso é uma grande lástima para nós. O texto de capítulo do versículo 21 até o 23 vai dizer isso para nós. No versículo 22 ele vai começar a dizer como é que Jesus viveu. Ele vai dizer, olha, finalzinho do 21, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos. Aí no versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo achou-se na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente todas as coisas. Aquele que julga retamente. Como é que Jesus viveu, irmão? Você tem aqui rapidamente. Primeiro, ele não pecou, o qual não cometeu o pecado. Ou seja, se Jesus não pecou, ele quer que nós vivamos também da mesma maneira. Deseja que nós vivamos uma vida distante do pecado. Se ele está nos ensinando o caminho, então nós podemos trilhar. Pastor, quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Não quer dizer que você não vai pecar, porque você é incapaz disso. Você é incapaz de viver como Jesus, que nunca pecou. Você não consegue.
mas nós podemos viver o mais próximo possível. Nós podemos mortificar nossa carne. Nós podemos nos afastar das coisas que a Bíblia diz que é pecado. Daquilo que o próprio Jesus ensinou que é pecado. E é esse o desejo de Deus para mim. O meu caminhar, segundo as Escrituras, vai me levar para longe do pecado. Esses dias vi uma frase de um autor muito antigo, acho que foi Spurgeon que disse, se não foi, depois eu corrijo, mas ele disse assim, a mortificação da carne é a vivificação do Espírito. Não tem jeito de você matar a carne se você não vivificar as coisas espirituais. Se você não andar com Deus e buscar as coisas de Deus, é natural que as coisas da carne vão ter vazão na sua vida. Não adianta você falar, não, pastor, eu não vou orar, eu não vou à igreja, eu não vou ler a Bíblia, mas não vou pecar também. Vai pecar. E vai pecar bem pecado. Porque quando você não pega as coisas de Deus, as coisas do mundo pegam você. Entendeu? É até legal, né? Quando você não pega as coisas de Deus, as coisas do mundo pegam você. Não tem jeito. Então a minha maneira de viver tem que ser como ele viveu. Se Jesus caminhou longe do pecado, eu também preciso caminhar longe do pecado. A Bíblia também diz que não houve dolo na sua boca. Ele não usou a sua boca para o mal. Tem uma musiquinha de criança que diz assim, boquinha, cuidado com o que? Você já pensou nessa musiquinha? Você já brincou de chavinha, né? Trancar a boca. Tem crente que está precisando trancar a boca. E jogar a chave bem longe. Não é pertinho, não. É bem longe. Porque a boca, irmão, fala do que está cheio o coração. E às vezes o nosso coração está cheio de tantas coisas que não devia estar ali. E aí a gente acaba falando. E a gente não tem condição de falar de outra coisa. A gente só vai falar daquilo que está cheio o coração. Você vê uma pessoa que gosta de futebol, misturado com futebol, você chega a perder o que ele fala de você, assistiu a novela onde? É isso que ele fala? Não. Ele vai dizer, e aí, você viu o jogo? E aí, cara, você viu como é que foi? Você viu o que o Papo fez? Que coisa ridícula. Ele vai ficar falando essas coisas para você. Porque o coração dele está cheio das coisas que ele ama. A Bíblia diz que na boca de Jesus não havia dor, porque o coração dele era um coração perfeito. Como é que está a tua boquinha? Cuidado. Cuidado como você tem usado a língua. Dá uma lida em Tiago, em casa. Você vai ver como é legal o Tiago. Ele nos ensina a usar a língua. Outra coisa que Jesus fez aqui que eu acho bacana, a Bíblia diz assim, ele não revidava com o traje. Gente, fala a verdade, se fizesse 50%, não, 50% é muito. Se fizesse 5% com você, o que fez com Jesus, o que você fazia? Pensou? Como é que é aquele joguinho lá que eu primeiro gosto de jogar lá que o cara dá sai um fogo da mão dele lá? Não. Como é? Tem o nome lá, o golpe lá. O Hadouken. Você não dava um Hadouken na galera? Não dava? Dava. É rapidinho. Olha para a história de Jesus. Olha para a história de Jesus. E pensa, qual momento da vida, se fosse você, qual momento da história, se fosse você, você espirrava o caderno, não tinha boi. A gente fazia isso. Jesus, ele não devolvia, não revidava, ele suportava todas as coisas. Você já conseguiu algum dia pegar uma pessoa que falou na sua cabeça, você está com vontade de dar um Hadouken, você está lá ouvindo, falou. E você conseguiu não falar nada? Aí você pode dizer assim, hoje Jesus viveu. Porque se fosse eu, o Hadouken tinha.
Ué, nós precisamos aprender com Jesus. Jesus, ele não revidou. Irmão, Jesus está na cruz, pendurado, os caras que chicotearam ele estão lá, jogando lá um joguinho, para ver quem vai ficar com a roupa dele, entendeu? Tirando sarro dele, perseguindo os amigos dele, ele está prestes para morrer, certo? Ele pede água, o cidadão vai lá e molha o caniço com água de vinagre, e molha a boca dele, ele olha para todo mundo e diz, se fosse você diria o quê? Minha oração seria, Senhor, manda um raio para pegar primeiro esses três da frente e eles ficam dando tudo lá para trás. Jesus olhou e disse, Pai, perdoa eles. Eles não sabem, tá? Jesus não revidou. E Ele me ensina a viver da mesma maneira. Ele quer que eu tenha essa paciência, essa maneira de tratar as pessoas que é incomum. Hoje em dia, as pessoas estão tão azedas, tão encharcadas de ódio, que elas não aceitam meia palavra atravessada. Não é? A gente vê isso no trânsito. É uma coisinha, os caras metem a mão na cozinha, com gosto. Como diz o mineiro, com força. Mete com força. Sabe por quê? Porque a gente gosta de revidar. A gente é aquele que quando o cara faz uma marmelada na frente da gente, a gente corta o carro bem atrás e dá um tapa, impossível. É assim que a gente acha. Se for motoqueiro, a gente só fica lá na frente. Jesus não revidou. E Ele quer que nós vivamos da mesma maneira. Jesus também não ameaçava ninguém, irmãos. O texto diz, não fazia ameaça. É interessante que eu lembro uma vez um rapaz falou, acho que foi para um pastor conhecido, e ele era de uma outra igreja, e o pastor fez alguma coisa lá, é negócio de construção. A igreja pega para ter. Sei que ele contou o pastor e disse o seguinte, eu sou da igreja tal. O pastor disse, tudo bem, irmão, Deus abençoe, irmão. E o senhor está fazendo isso, o senhor está me prejudicando. Irmão, não foi minha intenção, a gente pode... O senhor fique sabendo que eu vou colocar o senhor nas minhas orações. Já viu isso? Ameaçar com oração? Você toma cuidado, você pega os crentes aí, que é violento. Virou macumbeiro, velho. Macumbeiro assim. Você vai ver, você dá uma vela, vou amarrar um sapo, vou fazer alguma coisa. Jesus não ameaçava, gente. Ele não foi contra nem os seus inimigos. Ele em nenhum momento usou o poder dele para prejudicar ninguém. Olha que ele podia. Ele tinha condições. E sabe como a gente tem um coraçãozinho malévolo, que de vez em quando a gente fica querendo o mal das pessoas e desejando o mal das pessoas, e a gente tem até vontade de dar uma ameaçadinha nas pessoas. Jesus não ameaçou. Ele não quer que você ameace ninguém, nem que você tenha o poder para fazer isso. Você não deve fazer. Outra coisa que eu vejo como exemplo que a gente siga, que ele agiu, olha o versículo 23 no final. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Você já pensou que você tem que entregar tudo na mão de Deus? As ofensas, as intrigas, as injúrias, as difamações. Sabe aquela oração de você dizer, Senhor, olha aqui, ó. Está tudo aí no Senhor. Não quero saber não.
O fulano me perseguiu, eu não quero ter ódio dele. O outro falou mal de mim, eu não quero ter ódio dele. O irmão não me deu paz do Senhor, eu não quero ter ódio dele. Eu não quero viver assim, eu quero descansar. Está nas tuas mãos, Senhor. Porque o Senhor conhece muito mais do que você e do que eu conhecemos. Ele conhece a intenção do coração. Ele sabe as particularidades de cada um. Por isso Jesus ele não ameaçava ninguém. Ele tinha poder. Ele tinha. Mas ele não quis usar. Ele se subordinou à vontade daquele filho poderoso. Está com problema com alguém? Sério mesmo. Não é oração vingativa não, viu? Senhor, pega ele lá fora. Quando ele for atravessar lá na esquina, o Senhor dá um jeito. Não é? Mas é que o coração realmente quebrantado. Senhor, cuida para mim. Não tem o que fazer. Eu não tenho como agir. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu já mostrei amor, já mostrei compaixão, já mostrei benevolência, já abri mão, já pedi. Não adianta. Senhor, cuida para mim. Entrega nele. Deixa ele fazer. Deixa ele cuidar daquilo que é da tua vida. Não fica querendo você arrumar as coisas. Deus tem condição de fazer por mim e por você. Amém? Há um convite. Agir como Ele agiu. Nós devemos estar agindo como Ele agiu. E por último, irmão, versículo 24 nos faz um convite legal. Esse é bom, hein? Morrendo como Cristo morreu. Você já pensou que quando você teve um encontro com Cristo, o convite dele para você para morrer? Sabe que quando Jesus falou assim, ó, aquele que quer vir após mim, toda sua cruz e siga, ele estava te convidando, era para subir o monte com ele? Ele estava dizendo em outras palavras para você, meu, não tem mais nada bom nessa vida. Larga tudo e vem comigo. Aceita o desafio de tomar a cruz. Aceita o desafio de olhar para o Gólgota, o monte da caveira. E te veja lá, daqui a alguns anos, crucificado. Como eu vou para lá ser crucificado. Cristo me convida a morrer e convida você a morrer. Cristo foi um exemplo até na sua morte, pois ele morreu para que outros vivessem. Sua vida foi um sacrifício. Diz aí no versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Sabe o que é que te trouxe até aqui hoje? Foi a morte de Jesus. Foi porque ele sofreu e ele entregou o sofrimento dele no teu lugar. Eu fico imaginando que no dia que a gente chegar lá no céu vai ser uma coisa fantástica. Sabe por quê? Porque Jesus vai estar falando assim mais ou menos, ó, pode deixar ele entrar aí, porque eu morri por ele e ele entendeu. Não é, deixa ele entrar porque ele é bonitinho. Deixa ele entrar porque ele foi missionáriozinho. Não! Ele pode entrar porque eu morri na cruz por ele. E ele compreendeu e aceitou isso. Olha a graça de Deus, irmãos, por mim e por você. O que nós aqui bonitinho fazemos? Nada. NADA, nada. Não temos condição, não temos capacitação para fazer absolutamente nada que agrade a Deus para sermos salvos. Então Jesus, ele fez por mim, ele fez por você. E tudo que a gente fizer agora não é para alcançar algo, mas é gratidão por termos sido alcançados por ele. Só isso. Cristo foi exemplo na morte. Ele deu a vida por você. E Ele quer que nós também demos a nossa vida isso pelos outros. Difícil, né?
Cristo deseja que você morra para o pecado. O versículo 24 diz: mortos para os pecados. Deus deseja o nosso morrer diário para o pecado. Tem que morrer para o pecado todo dia. Tem gente que acha que morre só no batismo, né? Lá no batismo a gente leva o camarada na piscina, né? E diz: olha, morreu, segura lá. Quando é corintiano, 5 minutos. Dá uma espada, certo? Depois você levanta o carro. Depois fica roxinho, né? Aí a gente diz o quê? Morreu nessa vida e ressuscitou para uma nova vida. As coisas velhas se passaram, além de tudo. Esse é o símbolo do batismo, certo? Só que tem gente que esquece de deixar algumas coisas lá dentro, tá? E continua. E você não morre uma vez só. Jesus quer que você morra todo dia. E olha, deixa eu contar um segredo para você. Hoje tem coisas que você faz, que você acha que é bom, e daqui a um tempo você vai descobrir que você precisa morrer para ela. Você já pensou nisso? Então, meu irmão, continue morrendo. Todo dia morra um pouquinho. Veja qual é o pecado que tenazmente te assedia, como diz Hebreus, e morra para ele. Abandone, deixe, procure ajuda, ore, confesse. Morra para o pecado. Porque Jesus morreu. Ele deseja também que eu e você morramos para as coisas do pecado, mas deseja que nós vivamos para a justiça. O texto aí é claro: morramos para o pecado e vivamos para a justiça. Qual justiça? Justiça de Deus. Não é a justiça do homem, não é a justiça dos próprios atos, mas é compreender a justiça de Deus e andar na justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Os meninos hoje leram na escola dominical. Qual foi a parte? Foi a André, Romanos 8:1. Que diz Romanos 8:1? Alguém sabe? Abre sua Bíblia rapidinho, em Romanos 8, versículo 1. E olha o que diz aí. Que belezinha. Por quê? O que diz? Porque não há nenhuma para os que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que justiça é essa? Sua ou minha? Nenhuma, nem sua nem minha. É de Deus. Deus é quem te convida a viver celebrando a justiça dele, andando de acordo com a vontade dele, caminhando em santificação para ele, porque a justiça de Deus foi entregue a você. Ele já fez você justo. Você não poderia fazer isso. Então ele fez você justo para a glória de Deus. E por último, irmãos, morrer como Cristo morreu, para que a gente possa viver como ovelha. É tão bom ser ovelha, irmão, é tão ruim ser cabrito, sabia? É ruim ser cabrito, é bom ser ovelha. Ele diz, ó, quem estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, Jesus. Quem é o teu pastor? É Jesus, irmão. Jesus é o teu pastor. É Ele que quer conduzir a tua vida. Agora, Jesus, irmão, ele só conduz a ovelha. As cabras vão ficar para fora, os bodes também. Se você ainda não leu lá no Evangelho, ele diz assim, naquele dia, ele vai separar os cabritos para um lado e as ovelhas de um outro lado. A ovelha é aquela que ouve a voz do pastor. A ovelha é aquela que anda onde o pastor indica. A ovelha é aquela que entende o que o pastor quer. E que acaba dormindo guardada na onde o pastor a coloca. A ovelha se relaciona em obediência. Não adianta você dizer que é ovelha de Jesus e não obedecer Jesus. Você não é ovelha.
você está se enganando. Porque a ovelha tem prazer em obedecer o seu pastor. Amém? Queridos, Jesus é o nosso exemplo. Eu não posso ser um exemplo perfeito. Nunca vou ser. Mas eu tenho que ser o mais que eu consigo, próximo de Jesus. E vocês também. Olhem para Cristo e vejam o seu exemplo. Sofra como Ele sofreu. Haja como Ele agiu. E morra todos os dias, porque Ele morreu por você. Amém? Quero convidar você, nesta noite, a orar comigo. E que você seja desafiado a ter Cristo como seu maior exemplo. Antes de orar, responda no teu coração. Qual exemplo você tem seguido? Qual exemplo você tem seguido? E ora, pedindo que Jesus seja o exemplo para você seguir pela adiante. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, porque ela nos conduz à verdade. E a verdade é que o Senhor é o nosso exemplo. Eu oro nesta noite pelos meus irmãos que às vezes sofrem, Deus, e não entendem o sofrimento. Que o Senhor possa nesta noite ter esclarecido nos seus corações que o sofrimento é uma dádiva para aqueles que amam no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos. Deus, eu também te louvo, porque o Senhor agiu de maneira significativa. Exemplos maravilhosos. E eu preciso agir dessa maneira. Os meus irmãos precisam agir dessa maneira. Mas não é muitas vezes o que fazemos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a ter o Senhor como exemplo nas nossas ações. Também, Senhor, vimos que o Senhor morreu por nós. E nessa hora eu oro para que alguém aqui nessa noite que ainda não entendeu o plano de salvação, que te receba essa graça salvadora, que só há no Senhor e não há em mais ninguém. E, ó Deus, nos ensina a morrer todo dia para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.